Graças e paz, amém? Amém. Meu amigo, meu amado, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1. O livro do profeta Ageu está lá no finalzinho, é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Diz assim a palavra do nosso Deus: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, e Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, no seu Deus, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Que o Senhor nos abençoe. Olhamos a sua palavra, amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Meu amado, contexto histórico para você entender rapidamente o que está acontecendo. 606 a.C., a Babilônia invade pela primeira vez Jerusalém, Judá, e começa a deportação para o cativeiro. Quem conhece aquela música clássica do Sérgio Lopes, Chora Israel, Babilônia não é seu lugar, é sobre isso que está sendo falado. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Lembra o profeta Daniel, junto com seus amigos? E o povo foi levado, 70 anos se passam até que a palavra do Senhor, dita ao profeta Jeremias, se cumpre, e em 536 anos antes de Cristo, o povo começa a voltar por ordem do rei Ciro. E o povo volta para Jerusalém para edificar a cidade. É isso que o livro do profeta Neemias e de Esdras vai relatar. Se você ler a sua Bíblia em Esdras capítulo 4, vai nos mostrar que quando o povo volta para Jerusalém, governado pelo governador Zorobabel, com 50 mil exilados, o povo vai começar a reconstruir a cidade e reconstruir o templo. E o que acontece? Os samaritanos se levantam contra e tentam parar a obra, até que eles enviam uma carta para o rei, pedindo para que aquela obra fosse parada, embargada. E o rei autoriza.
e por meio da força. É por isso que você vai ver que no tempo de Jesus os judeus não se davam, não suportavam os samaritanos. Os samaritanos foram muito pedra de tropeço, se levantaram muito contra Judá e Jerusalém pós-exílio. E o que acontece? A obra para. E aqui 16 anos se passaram e Deus conclama ao seu profeta Ageu, por volta de 70, 80 anos de idade, a trazer essa palavra contra o povo. Você vê que no versículo 2, o Senhor dos Exércitos diz: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O povo abandonou a obra do templo. Apenas os alicerces tinham sido lançados. E durante 16 anos a obra do templo estava completamente parada. O templo do Senhor estava em ruínas. O povo começava a se declinar espiritualmente falando. Você vai ver isso no livro do profeta Malaquias. Ageu, Zacarias e Malaquias são os 3 livros escritos pós-exílio. E você vai ver que a apatia espiritual voltava a tomar conta do povo. A obra, o templo do Senhor estava abandonado, mas o povo dizia para si mesmo que ainda não era tempo de reconstruir a casa do Senhor. Isso parece muito com o que nós fazemos muitas das vezes na nossa vida. Essa passagem do profeta Ageu retrata exatamente o que o Senhor Jesus diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Nós temos uma tendência de muitas das vezes deixar a obra do Senhor de lado para cuidar da nossa própria vida. Nós temos a tendência de muitas das vezes, conscientemente ou inconscientemente, priorizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas vontades e dizer: ainda não é tempo de servir ao Senhor. Primeiro eu preciso terminar minha faculdade, primeiro eu preciso conseguir um bom emprego, primeiro eu preciso ser promovido no trabalho, primeiro eu preciso casar, agora eu tenho que dar atenção à minha esposa, ao meu marido, eu tenho que ter filhos, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que viajar, e a vida vai passando, e o reino de Deus nunca se torna uma prioridade nas nossas vidas. Se o reino de Deus não for uma prioridade na sua vida hoje, saiba que ele nunca será. Porque nós sempre vamos achar algo para priorizar do que o reino de Deus. Como diz João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente sempre consegue priorizar e encontrar tempo para algo. O Augusto Nicodemos, ele dá uma ilustração que eu gosto muito, que eu acho que retrata muito bem isso. Ele diz que, ele conta que certa mãe chega para o seu filho e dá 2 moedas de R$1 e diz: meu filho, essa moeda de R$1 é para você dar na igreja, e essa outra moeda de R$1 é para você comprar um doce, alguma coisa para você. E a criança vai correndo feliz, e no meio do caminho ela tropeça e uma das moedas rola e cai no bueiro. Então a criança exclama: lá se foi a moeda de Deus. E é isso que muitas das vezes nós fazemos. A gente sempre corta o tempo de Deus. A gente sempre corta as finanças de Deus. A gente sempre corta a prioridade das coisas de Deus. É por isso que aqueles que muitas das vezes somem da igreja dizendo que não tem tempo por causa do trabalho e dos estudos, mas eles não deixam de passear com a família, mas eles não deixam de ver o time de coração jogar, eles não têm tempo para ler a Bíblia, mas a série está em dia. Eles não têm tempo para vir à casa do Senhor, mas eles têm tempo para estar no shopping sábado o dia inteiro. Eles não conseguem acordar domingo 9 horas da manhã para vir à igreja, mas eles acordam 7 horas da manhã no sábado para ir para o passeio, ainda que seja no mesmo sítio todo ano. Eles não têm tempo para estar na igreja estudando a palavra de Deus, mas dê 2 diárias numa pousada qualquer do Brasil e veja se eles não acharam tempo para isso. Porque o reino de Deus não se tornou prioridade nas suas vidas. Porque eles não entenderam que Deus deve ser Senhor de tudo. E é isso que o povo está dizendo, e por isso o Senhor se volta contra eles no versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída?
Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Deus está dizendo para o seu povo: vocês não têm tempo para construir a minha casa, vocês não têm recursos, mas a casa de vocês está acabada. A casa de vocês tem madeira boa. Para isso não lhes faltou tempo, mas para as minhas coisas vocês dizem que não tem tempo. Reflita aonde o caminho que vocês nos levaram, e é isso que nós devemos refletir nessa noite. Eu sempre gosto de dizer essa frase: você certamente conhece pessoas que se desviaram do caminho do Senhor. E a pergunta que eu sempre faço, até hoje eu não obtive uma resposta, e eu faço ela de coração aberto: você conhece alguém que se desviou do Senhor e melhorou de vida? Você conhece alguém que se desviou do caminho do Senhor e passou a ter mais paz, mais alegria, mais saúde, mais felicidade? Mas nós sempre achamos que nós vamos ser o primeiro. Nós sempre achamos que nos afastamos dos caminhos do Senhor, ou deixando de priorizar o reino de Deus, as coisas darão certo na nossa vida. E elas não dão. E muitas das vezes nós não entendemos por quê. E muitas das vezes nós culpamos o diabo dele, quando na verdade é o próprio Deus que está contra nós. Que isso, Rafael? Verso 6: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Deus está dizendo para o povo: vocês me deixaram de lado para priorizar a vida de vocês, mas nada tem dado certo na vida de vocês, e ainda assim vocês não refletiram sobre isso. A desobediência ao Senhor sempre traz consequências. Por que Jonas foi parar no ventre de um grande peixe? Porque ele desobedeceu a voz do Senhor. Veja que Jonas não se desviou. Às vezes a gente acha que se desviar é só deixar de vir à igreja ou ir para o mundo. Mas muitas das vezes nós estamos na igreja, mas nós somos rebeldes à voz do Senhor. Nós estamos na igreja, mas nós não queremos compromisso com Deus. Nós estamos na igreja, mas a gente só quer vir sentar, ouvir a palavra e ir embora, porque a gente não tem tempo para as coisas de Deus. Você pode ficar com as crianças? Não posso. Você pode participar da equipe do louvor? Não posso. Você pode dar aula? Não posso, não tenho tempo. Você pode pregar? Não posso. Você pode dirigir a reunião de oração quinta-feira? Não posso. Não posso, porque eu não tenho tempo para Deus, eu só tenho tempo para mim. Eu não posso fazer nada no reino de Deus, mas eu posso me dar a vida pela minha empresa. E aí você faz uma pergunta que eu amo: vá e ofereça ao seu chefe aquilo que você oferece a Deus e veja quanto tempo você terá um emprego. Irmãos, se a maioria dos crentes dessa nação trabalhassem com o mesmo empenho que trabalham para Deus, estaria todo mundo no olho da rua. Porque o melhor deles é para o chefe deles, o melhor deles é para eles, mas eles não têm tempo para a obra de Deus. Eles não querem assumir um compromisso com Deus. Eles têm tempo para edificar a casa deles, eles têm dinheiro para construir a casa deles, mas a casa do Senhor estava em ruína e eles não se incomodavam com isso. Você se incomoda quando as coisas não vão bem na casa de Deus? Isso tira o teu sono, isso te faz orar. Querido, o quanto você ora pela sua vida e o quanto você ora pelo reino de Deus. O quanto você ora pedindo um bom emprego, saúde, proteção para a sua família, que não há nada de errado nisso, mas o quanto você ora para que vidas se rendam aos pés do Senhor nesse ano de 2025. Mas o quanto você ora para que em setembro almas e mais almas sejam batizadas. O quanto você ora para que o reino de Deus avance. O quanto você se empenha, o quanto você deseja o reino de Deus acima de todas as coisas, o quanto você ora para que a vontade de Deus se cumpra. O
quanto você está mergulhado, envolvido nas coisas de Deus, o quanto Ele ocupa a sua mente, Ele ocupa o tempo do seu dia. Você não tem tempo para ler a Bíblia, mas você tem tempo para ler todos os livros da faculdade. Você não tem tempo para ler a Bíblia, mas a coleção do Harry Potter você já maratonou todo. Você não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para ler um monte de corrente de fake news do WhatsApp. Você não tem tempo porque Deus nunca foi prioridade. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é a verdade. As pessoas diziam que não tinham tempo, veio uma pandemia e as pessoas ficaram em casa. Pergunta quantas delas leram a Bíblia. Aprenderam a fazer pão, aprenderam a fazer vídeo de dança para o TikTok, maratonaram as séries, mas veja quantos delas se dedicaram ao reino de Deus. Ah, não tenho tempo, eu trabalho muito, eu estudo muito. Se eu ficasse em casa, o quanto das suas férias você se dedica ao reino de Deus, querido? Você não tem tempo para trabalhar na igreja o ano inteiro. Quando você entra de férias, a primeira coisa que você faz é viajar e sumir, só volta na igreja depois das suas férias. É porque o reino de Deus não é prioridade. Mas o Senhor nos comprova nessa noite, para o ano de 2025, para que a gente possa mudar esse pensamento. Capítulo 2, verso 1. Diz a palavra assim, a palavra do Senhor. No dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo, farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. E a glória desta segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. No dia 24 do 9º mês, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos: pergunta aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? E os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então disse Ageu: é o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo que fazem e tudo que me oferecem é impuro. Não vou entrar aqui nas questões de Levíticos da lei, porque não convém. Mas o que o Senhor está nos ensinando é que é muito mais fácil se contaminar do que se manter santo. Mas acima de tudo, para a nossa realidade hoje, é que o Senhor não aceita nada daqueles cujo coração não é totalmente dele. Nós lemos aqui no domingo dia 29 de manhã a palavra do profeta Anani para Josafá, dizendo: porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, querido? Porque Abel ofereceu carne e Caim ofereceu frutos. Acaso Deus é carnívoro? Deus desceu para comer a oferta? Mas o texto diz que Abel ofereceu as primícias do seu rebanho, enquanto Caim ofereceu alguns frutos da terra.
E o Senhor não aceitou a oferta de Caim, porque o Senhor não aceita resto. O Senhor não aceita qualquer coisa. Essa é a ideia que essa geração inventou, de que o que vale é o que está no coração, o que vale é o seu esforço, e que Deus recebe qualquer coisa. É uma grande mentira do diabo. Nadab e Abiú apareceram diante do altar do Senhor com fogo estranho, e o texto diz que o fogo saiu do altar e os queimou. Deus rejeitou a oferta de Caim. Uzá colocou a mão na arca e Deus o fulminou, porque Deus é um Deus santo, e o que Ele requer de nós é o nosso melhor. Jesus disse: aquele que colocou a mão no arado, que não olhe para trás. Elias, quando reúne o povo antes de fazer fogo cair do céu, ele diz: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar entre o Senhor e Baal? Ou Baal é Deus e vocês o servem, ou o Senhor é Deus e vocês o sirvam. Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque vamos amar um ou odiar o outro. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos a Mamon, que é o dinheiro. Ou o Senhor é prioridade na nossa vida, prioridade do nosso tempo, prioridade do nosso esforço, ou então Ele não é nada para nós. Ele quer ser Senhor de tudo. Nós estudamos isso na nossa classe de manhã em Romanos, quando Paulo diz: o Senhor, aquele que é dono de tudo, aquele que tem autoridade, que tem poder. Ou o Senhor é o nosso Senhor, dono de toda a nossa vida. Então, irmãos, nós estamos apenas nos enganando vindo à igreja. Você está apenas perdendo o seu tempo. Você pode cantar bonito, você pode tocar bonito, você pode oferecer 50% do teu dinheiro no altar. Se a tua vida não está em Deus, se Ele não é prioridade, se a vontade dEle não é prioridade, se você não tem sentido, sede e fome de justiça, então nós estamos nos enganando. Precisamos decidir isso no ano de 2025. O Senhor será verdadeiramente o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso tempo, o Senhor dos nossos dons, dos nossos talentos. Conforme muitas das vezes nós cantamos aqui: Senhor, meus dons e talentos são para te servir. Quanto do teu tempo você tem gastado no reino de Deus? Quanto você tem orado? Quanto você tem desejado conhecer o Senhor? Quanto você tem buscado entender a vontade do Senhor? Efésios 5,18: não sejam todos, mas procuram compreender a vontade de Deus para vós. Qual é a vontade do Senhor para a tua vida? Todos nós temos dons. 1 Coríntios 12 diz que o Senhor distribuiu os dons sobre a sua igreja. Todos nós temos um dom de Deus, temos um chamado de Deus. A única questão é que muitas das vezes nós estamos mais preocupados com a nossa vidinha do que em fazer a vontade de Deus. É que muitas das vezes nós estamos mais preocupados com o nosso eu, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Os nossos projetos muitas das vezes são mais importantes. Muitas das vezes nós nos colocamos no centro do universo. Às vezes eu sinto saudade do tempo do iluminismo, porque após a Idade Média, quando surgiu o iluminismo, eles tiraram Deus do centro e colocaram um homem, e deixaram Deus de lado. E parece que veio a religião moderna e chamou Deus de volta, mas colocou o homem no centro e disse: agora Deus gira também ao nosso redor para satisfazer as nossas vontades. Muitas das vezes a gente vai até Deus como um Papai Noel, com uma lista de pedidos e dizendo: Deus, me dá isso aqui, por favor. Senhor, eu quero isso aqui. Faz, se vira. Mas quantos de nós nos prostramos diante de Deus dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade, meu Deus. Aleluia. Senhor, eu quero os teus sonhos. Como orou, se não me falha a memória, Agostinho, Senhor, que toda vez que nossos sonhos discordarem, que o teu sonho prevaleça. Eu quero, conforme diz Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa,
agradável, perfeita. Que o pouco com Deus é muito, querido. O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus tem paz. O pouco com Deus tem alegria. O pouco com Deus tem esperança. Que nós tenhamos um coração de Moisés. Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for. Daqui onde, Moisés? Deserto. Deus disse para Moisés: eu vou te botar na terra que plana leite e mel, mas eu não vou com vocês. O anjo vai, eu não vou. Moisés diz: Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Que a presença do Senhor seja o nosso maior prazer. Ter experiência com Deus, ter intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus, voltar aquelas noites que você derramava o seu coração na presença de Deus e você sentia a presença de Deus. Sentir aquela alegria, irmãos, aquela alegria que nós sentimos na presença de Deus, que nada nesse mundo pode comparar. Você já sentiu essa alegria alguma vez na sua vida? Eu creio que já. Sabe aquela alegria na presença de Deus que você olha assim e diz: por que eu estou tão feliz? Nada mudou, mas por que eu estou com essa alegria? Sabe aquela alegria que nada no mundo se compara? Nem quando o Júnior Santos fez o terceiro gol contra o Atlético Mineiro eu senti essa alegria. Cara, meu time ser campeão é muito bom, mas depois acaba e você passa: caramba, acabou. Depois que você chega em casa de um rodízio é maravilhoso, mas acabou. Mas a alegria da presença de Deus, ela não tem fim. O Senhor tem para nós uma abundância de alegria, mas nós estamos procurando em lugares errados, irmãos. Nós estamos procurando no dinheiro. E talvez você vai descobrir, quando você tiver muito dinheiro, que a tua felicidade não está lá. Talvez você esteja procurando um relacionamento, solteiros aí de plantão. Quando eu namorar, quando eu noivar, quando eu casar, eu vou ser feliz. Vai. Mas também vai ter uns dias que é só a graça de Deus na tua vida, né? Vocês vão passar por isso. Eu acho que eu garanti que eu vou dormir no sofá essa noite depois dessa, né? Mas nada se compara à alegria na presença de Deus. Termino com essa promessa, verso 15. Agora prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Aleluia. Há uma promessa de Deus para nós, de que se Ele for a prioridade na nossa vida, não estou dizendo que você vai ficar bilionário, não. Estou dizendo que você vai comprar uma mansão na Barra e ter jatinho, não. Mas o que eu estou dizendo é porque Mateus 6,33 diz, e a gente também não pode negar as promessas de Deus, que se Ele for prioridade, Senhor, das nossas vidas, então Ele suprirá todas as nossas necessidades. Paulo diz que o meu Deus suprirá as vossas necessidades conforme a sua riqueza e glória em Cristo Jesus. Deus disse para Isaías: eu creio. É claro que você tem que contextualizar o tipo de pensamento, entendeu? Eu sei tudo isso, mas eu creio nessa promessa, que se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Eu creio nisso. Aleluia. Eu creio no cuidado, na bondade de Deus, porque o salmista diz: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas para essas promessas, o problema é que a gente quer as promessas da Bíblia sem querer o dever que ela nos manda. E as promessas são condicionais à obediência. Sem obediência não há cumprimento de promessa.
O reino de Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. A vontade de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Ele tem que ser o nosso prazer. Eu com 16 anos eu li Salmo 37,4 e foi o versículo da minha vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. E eu posso te dizer que essa é a mais pura e absoluta verdade. Agrada-te do Senhor, não é barganha. Davi não está dizendo, se você agradar ao Senhor, Ele vai satisfazer o seu coração. Não, Davi está dizendo, agrada-te do Senhor, ou seja, deleite-te no Senhor, que o Senhor seja o seu prazer, que você tenha alegria na presença do Senhor. Então Ele satisfará o desejo do seu coração, porque acima de tudo Ele nos dará um coração segundo o dele. Um coração segundo o Senhor, Ele é satisfeito, Ele tem paz, ainda que no meio das tempestades. Ele tem alegria, porque o provérbio diz que é melhor um prato de hortaliça onde há paz do que um boi gordo onde há contenda. Se as riquezas trouxessem paz, Chico não se suicidava. Se a riqueza trouxesse paz, Chico não ficava deprimido, Chico não ficava frustrado. Existe uma paz que só o Senhor Jesus pode dar. Ele disse, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Existe uma alegria indizível e cheia de glória, que independe das circunstâncias, conforme diz o apóstolo Pedro na sua carta. Existe um sustento, da qual o apóstolo Paulo diz, sem ser honrado, sem ser humilhado, sem ter fartura, sem ter escassez. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. A nossa alegria não independe das coisas. Somos felizes comendo filé mignon, somos felizes comendo arroz com ovo, somos felizes quando o dinheiro sobra, somos felizes quando o dinheiro acaba no dia 15. Somos felizes quando o relacionamento vai bem, somos felizes quando passa pela crise, somos felizes no meio da paz, somos felizes no meio da tempestade, em toda e qualquer situação. Quando estamos no centro da vontade de Deus, o Senhor cuida de nós. Porque conforme diz Paulo a Timóteo, o selo de Deus permanece firme. O Senhor conhece os que são seus. Ele cuida dos seus. Ele cuidou do profeta Elias. Ele mandou os corvos levarem pão e carne para ele. Ele providenciou água. Ele providencia todas as coisas. Ele cuidou do povo no deserto. Mas para isso ele requer de nós obediência e devoção total. Aprenda isso, pode ter certeza disso. Enquanto o Senhor for prioridade na sua vida, as coisas nunca estarão completas. Vai haver um vazio existencial sempre, porque esse vazio só o Senhor da vida pode preencher. Só o Senhor que nos fez pode preencher o vazio do nosso coração. A bebida não pode, as drogas não podem, o sexo não pode, o poder não pode. Nada pode, mas a presença de Deus tem esse poder. É por isso que Salomão, na sua velhice, depois de ter buscado alegria em todos os lugares, em tudo, o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que tudo que Salomão desejou fazer, ele fez e não negou nada ao seu coração. Mas no fim da vida ele escreve, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, que a vida passa. E ele termina dizendo em Eclesiastes 12, esse é o dever de todo homem, temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Não há alegria fora da presença de Deus. Eu quero que você saia daqui nessa noite refletindo sobre isso. Sejamos sinceros, às vezes a gente engana nós mesmos. Mas seja sincero, Senhor, eu tenho priorizado o teu reino, eu tenho priorizado a tua vontade, antes de tomar decisões, antes de agir, antes de fazer, da maneira que eu administro o meu dinheiro, da maneira que eu administro o meu tempo, que é o bem mais precioso que nós temos, querido. Eu tenho priorizado o Senhor, eu tenho priorizado o reino de Deus, eu tenho dado o meu melhor a Deus. O cansaço que te tira do culto, te tira do trabalho.
A hora que você vai dormir sábado, que te impede de vir na EBD domingo, é a hora que você vai dormir na terça e te impede de trabalhar quarta. Você dedica a Deus ao mesmo tempo que você dedica a sua namorada, ao seu namorado. Talvez se você dedicasse a sua namorada ao seu namorado, ao mesmo tempo que você dedica a Deus, ele já teria terminado contigo há muito tempo. Você dedica das suas forças, o seu empenho, o seu desejo. Chega o agosto de Deus e aí tem o evangelismo sexta e sábado. Isso te motiva. Você abre mão de tudo para evangelizar, que é a ordem do Senhor Jesus da igreja. Você tem sede de ganhar almas. Você tem sede de ver o reino avançando. Você tem sede de ver as nações se rendendo aos pés do Senhor. Você tem sede de ver o reino de Deus prosperando, de ver a igreja crescendo. Te incomoda olhar para o lado e ver que o irmão que estava aqui não está mais. Por que não está? Adoeceu espiritualmente, enfraqueceu na fé, se desviou. Ficou entristecido com algo que nós mesmos fizemos. Enquanto o reino de Deus faz parte da nossa vida e das nossas prioridades. E termino com Lucas capítulo 14, para a gente também ficar no Novo Testamento. Lucas capítulo 14, a partir do verso 15 até o final, e assim a gente vai para o final. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu. E calcula o preço para completá-lo. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa: se com 10 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor nos chama para participar do grande banquete daquele grande dia. Mas muitos de nós temos priorizado a nossa vida. O Senhor Jesus disse: aqueles que rejeitarem, de maneira nenhuma participarão do banquete.
O Senhor fez o banquete. Eu estava estudando esses dias, sabe que naquela época não tinha celular, não tinha zap, não tinha. Então como é que você fazia? Você chamava as pessoas com antecedência, preparava o banquete e enviava os seus servos dizendo: vocês já podem vir, que já está tudo pronto. E aqueles homens já tinham sido avisados daquele banquete, sabiam. Mas quando o servo chegou, eles começam a dar desculpas. Eu não posso, eu tenho que ver a casa que eu comprei de noite. Eu não posso, eu tenho que experimentar os bois que eu comprei. Caramba, você comprou os bois sem antes de experimentar? Eu não posso ir, eu casei. Em Israel você casava, você tinha licença de 1 ano do serviço militar. Caramba, você não pode perder uma noite, você vai ficar 1 ano em casa. Eles são desculpas das mais variadas. E somos nós, muitas das vezes, recusando o chamado do Senhor nas nossas vidas. Ah, eu não posso, eu falo como uma criança. Ah, eu não posso, eu sou muito humildezinho, pequenininho. Ah, eu não posso, eu tenho que criar meus filhos pequenos. Ah, eu não posso, eu tenho que casar. Ah, eu não posso, eu tenho que terminar a faculdade. Ah, eu não posso, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. E o Senhor diz: então aqueles que recusaram o convite nunca mais farão parte daquele Deus. Então ele se vira para a multidão e diz: aquele que quiser vir após mim, se amar qualquer coisa mais do que a mim, não pode me seguir. Você tem amado algo mais do que o Senhor, querido? Talvez você diga: claro que não, Rafael, com as suas palavras, mas as suas atitudes dizem. Esse silêncio é desesperador, né? Eu sei que é a primeira terça do ano, agosto com Deus, eu sei que você esperava algo diferente. Mas, meu amado, o tempo se abrevia. Eu falo isso por experiência própria, apesar de quinta-feira agora fazer 34 anos, estar sempre ligado na igreja. Eu posso dizer com toda certeza, eu dou a minha vida por isso. Aqueles que não priorizam Deus desde pequeno vão passar a priorizar o reino de Deus e a conta chega. Se Deus não for a tua prioridade na adolescência, você que é criado na igreja, Ele não vai ser na juventude, Ele não vai ser na fase adulta, Ele não vai ser na terceira idade. Se Deus não for prioridade hoje, esquece o que passou, passou. Nós estamos começando 2025, nós temos 50 semanas ainda pela frente. Se o reino de Deus não for prioridade a partir de hoje na tua vida, entenda que Ele nunca será. O diabo para tomar o teu tempo, ele sempre vai botar algo para tomar a sua prioridade, sempre. Você que cuida do seu orçamento financeiro, você sabe que é assim, não é assim? Eu fui em faculdade durante 3 anos, eu falei: quando terminar a faculdade vai sobrar um dinheirinho. Terminou a faculdade, sobrou dinheiro? Não sobrou, porque eu criei outra coisa no lugar. E entra outra, porque ou a gente faz daquilo prioridade ou não faz, não é assim? Ou você diz: eu vou trocar esse móvel, então você não troca nunca, porque nunca sobra dinheiro, não é assim? Quem administra finanças de casa sabe que é. Ou você bota aquilo como prioridade, ou você nunca vai avançar. Ou você decide: nesse ano o reino de Deus vai ser prioridade na minha vida, eu vou ler a Bíblia com dor de cabeça, com sono. Ah, Rafael, agora eu estou trabalhando, estudando, então você não vai ver mais série. Você pode viver sem ver série. Você pode viver sem passear um pouquinho, embora o lazer faça bem à saúde mental. Você pode viver sem muitas coisas. Você não pode viver sem a presença de Deus. O que você não pode viver é sem conhecer o Senhor. O que não dá mais, irmão, é para ficar mais um ano na igreja se enganando, perdendo tempo, sendo levado por vento de doutrina, sendo enganado pela religiosidade, enganando o seu coração, não avançando. Irmão, a gente precisa de uma autoanálise. Você não se chateia com isso, você não se incomoda com isso, de ficar anos na igreja e as coisas não mudam, as coisas não avançam, porque Deus requer um posicionamento de nós. Deus chama o povo e diz: me priorizem e eu vou cuidar de vocês. Venham, construam a minha casa, cuidem dos meus sonhos, dos meus objetivos, e eu serei com vocês.
Talvez o que você precisa nessa noite, meu amado, é matar aquilo que tem te afastado de Deus. Sejam amizades, sejam ambientes, sejam coisas. Ministério de louvor, quero cantar não, eles vão cantar, senão você vai embora, eles vão cantar essa canção. Eu quero que você medite na letra dessa canção e que você faça dela a sua oração. E depois eu quero orar por você, para que em 2025 seja um ano diferente. E 2025 o reino de Deus seja prioridade nas nossas vidas. Que seja um ano de Oséias 6,3, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Que seja um ano de crescimento, que seja um ano de amadurecimento espiritual. Tudo que eu quero está em ti, toda minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti. Não. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Prazer de te adorar, dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. E ao prazer de te adorar, dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo
aqui na frente para a gente orar. Vocês sabem que geralmente eu gosto de fazer. Eu não faço apelo, mas nessa noite eu quero fazer diferente. Quero orar com você. Você que realmente quer matar, ele não se sinta constrangido, tá, irmão? Ah, se eu não for lá na frente, ele vai achar que eu não gostei da mensagem, não entendi. Ora no seu lugar, não é isso. Mas você que quer um gesto de fé, você que quer matar esse ano, você que entende que tem coisas na sua vida que precisam morrer, que o reino não tem sido prioridade, você tem priorizado outras coisas, tem estado igual Marta. Você ama Deus, você está aqui nessa noite, mas você está preocupado com tantas outras coisas, e o Senhor te diz nessa noite: uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Que o Senhor seja a nossa prioridade, e Ele vai colocar tudo no lugar. Ele vai colocar, Ele acalma a tempestade, Ele acalma a tempestade. Ele ouviu a oração de Jonas dentro do grande peixe. Ele muda o quadro, Ele muda a situação. O povo mudou as suas atitudes e Deus prosperou o povo. Irmãos, 2025 tem que ser um ano diferente, tem que ser um ano que a gente tem que crescer, tem que conhecer Deus, tem que ler mais a Bíblia, tem que estudar mais. Os dias estão sendo abreviados. Oh Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, ajuda-nos a matar tudo aquilo que tem nos afastado da Tua presença, Senhor. Tudo aquilo que tem roubado o tempo que deveria ser do Senhor. Tudo aquilo que conscientemente ou inconscientemente, Senhor, o salmista diz no Salmo 19: quem pode conhecer os seus próprios erros? Me livra daqueles que eu ainda não conheço, Senhor. Que brilhe a Tua luz, mostrando toda a podridão da nossa vida, tirando, limpando, que o Teu Espírito Santo limpe de nós, tire dos nossos corações tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Tudo aquilo que tem nos impedido de avançar. Senhor, 16 anos a hora do tempo ficou parada. Senhor, eu não sei, Tu sabes o tempo de cada um. Quanto tempo que nós temos negligenciado o ministério, negligenciado o chamado. Deveríamos já estar em lugares mais altos. Hebreus diz: o tempo que vocês correm na fé já era para vocês serem mestres, mas vocês ainda precisam das coisas básicas. Senhor, livra-nos disso. Livra do tempo passar e a gente substituindo a Tua presença pelas coisas desse mundo. Do tempo passar e a gente priorizando outras coisas, Senhor. Até que a gente chegue no final da vida arrependido, dizendo: eu não fiz, eu não fui aquilo que eu deveria ter sido e ter feito. Como diz aquela canção, que não seja preciso que se levante uma outra geração para fazer aquilo que nós falhamos em fazer. Que não sejamos como Saul, a qual o Senhor disse: me arrependo de ter escolhido Saul porque ele me deixou, mas achei um outro homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que nós sejamos esse homem e mulher de Deus, que fará toda a Tua vontade, que andará nos Teus caminhos, que vai buscar o reino de Deus e a Sua justiça em primeiro lugar, que vai priorizar os Teus sonhos, que vai priorizar as Tuas vontades, ainda que elas entrem em contradição com as nossas, porque os Teus caminhos são muito maiores do que o nosso, Senhor. Os Teus pensamentos são melhores e Tu tens pensamento de paz para nós. Que possamos entender que muitas das vezes é melhor ter um pouco contigo, Senhor. Ou melhor, sempre é melhor ter um pouco contigo do que muito longe da Tua presença, Senhor. Que o que tivermos que sacrificar, que o que tivermos que abrir mão, possamos fazê-lo por Ti, sabendo que a recompensa vem de Ti. E como disse Jesus para Pedro: 100 vezes mais nessa vida, e no porvir a vida eterna. Que Te conhecer e prosseguir em Te conhecer seja o alvo da nossa vida, até a Tua vinda, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. E prosseguir em Te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor.